dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Lugar Deserto, e diz assim: E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir o reino de Deus, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Jesus narradas por Marcos. Ao referir-se ao lugar deserto, Jesus nos convida para que nós nos recolhamos ao nosso templo interior, lá dentro de nós, onde apenas e tão somente nós podemos ter acesso. E nesse acesso, nós devemos olhar o que temos lá dentro, com o que nós temos colocado dentro deste templo, o que de verdade existe lá dentro de nós. Porque apesar de parecer apenas palavras, o significado é profundo. Porque quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos abandonados pela sociedade ou por aquelas pessoas que nós considerávamos, então nós sentimos o vazio dentro de nós. Esse vazio é resultante do espaço sem utilidade dentro de nós. Por que eu digo sem utilidade? Porque nós colocamos coisas perecíveis lá dentro. Nós colocamos altares para santos de barro, aqueles que não vão nos trazer a elevação espiritual,
aqueles que não vão nos trazer a força interior, aqueles que não vão nos trazer a serenidade e o equilíbrio íntimo. Porque sem isso, nós somos folhas ao vento. Nós vivemos a nossa exterioridade, ou seja, o oba-oba do dia a dia, é festa, é música, é futebol, é churrasco, é encontro com amigos, mas nós temos a nossa parte íntima e devemos cuidar muito bem dela. Lá devemos colocar apenas e tão somente os valores transcendentais, aqueles que nos acompanharão na nossa jornada espiritual. A nossa fé, a nossa crença, o nosso conhecimento acerca das verdades eternas, o nosso entendimento acerca das palavras de Jesus, seja do Espiritismo, seja do catolicismo, seja das igrejas reformadas. O que importa é que lá no íntimo de cada um exista uma verdade e essa verdade seja o guia para que possamos avançar com a serenidade e com equilíbrio. E nessa página, Jesus nos convida a nos retirarmos e repousarmos, ou seja, buscá-lo lá dentro desse íntimo, lá dentro desse templo. E se porventura esse templo não estiver iluminado, ilumine-o, acenda suas luzes espirituais, busque o seu sentimento mais elevado, busque o entendimento acerca do perdão, da caridade, do amor, da tolerância, do respeito. Porque nos dias de hoje se confunde a gentileza, o polimento social com essas virtudes. Então, que nós possamos, sim, iluminar o nosso templo com as verdades, com o conhecimento adquirido acerca das palavras do Mestre. Porque a partir daí, nós teremos a serenidade de estarmos caminhando, de termos algo precioso dentro de nós, de termos uma força interior. Essa força virá da nossa fé, da nossa confiança e da verdade que nós depositamos dentro de nós acerca dos conhecimentos transcendentais que são as palavras do Mestre Jesus. Na verdade, todos nós passamos por momentos difíceis, porque eles fazem parte do nosso aprendizado. As dúvidas fazem parte do nosso aprendizado. As certezas adquiridas fazem parte de um momento do aprendizado. Mas as verdades eternas não fazem parte de um momento. Elas são o caminho que transcende a própria vida material e nos eleva à condição de caminheiros da vida espiritual. E quando nós assim nos colocamos, nós estamos caminhando ao lado do nosso Mestre, porque Ele está ao nosso lado. É preciso que nós estejamos ao lado dele. É como se diz, quando um não fala, o outro não escuta. Então, é necessário que nós conversemos com o Mestre. É necessário que ouçamos a sua palavra dentro de nós. O ecoar dessas palavras dentro de nós é que nos traz a força interior, que nos traz a sublimidade daquilo que estamos realizando aqui. E quando isso acontece, nós nos afastamos daquilo que é mundano, nós nos afastamos daquilo que é vazio e daquilo que é temporário. Porque nós somos eternos. A morte do corpo é apenas uma passagem.
de retorno à verdadeira vida. E assim, cabe a nós estarmos preparados para todos os momentos de dificuldade que a vida nos apresenta. Não encaremos as dificuldades ou as dores como punição ou com revolta, mas encaremos como lições necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. O próprio Mestre disse: meu mundo não é aqui. E se o mundo dele não é daqui, então nós também não. Sigamos esse raciocínio e, por certo, encontraremos o Mestre dentro de nós com as ternas palavras a nos convidar: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nestas palavras, o Mestre nos conforta e nos dá a força interior necessária para que possamos seguir. Mas é necessário que o altar do nosso templo esteja ornamentado e iluminado com as palavras e os ensinamentos do Mestre. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam para que possamos iluminar cada vez mais o nosso íntimo, afastando dali as trevas, as turbulências e os enganos da vida material. E a partir daí, vamos cada vez mais nos aproximar das palavras sublimes e consoladoras do nosso Mestre. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.